Salve família, espero que todos estejam bem. Bom, a carta de hoje é o Arcano 13, a morte. O povo morre de medo dessa carta, mas eu garanto que ela é uma carta ótima. Ela representa a morte sim, mas não no sentido comum. Para esse período ela indica mudança, livramento e transformação. Ela fala da necessidade de trazer um fim nas condições que já não servem mais para o teu processo evolutivo. Ela pede o renascimento da tua consciência em planos mais elevados. O esqueleto montado no cavalo, ele nos mostra que essa morte, esse renascimento de consciência vem para todos. Reis, homens, mulheres e crianças, independente do estágio evolutivo que tiverem. Alguns vão aprender por amor, já outros pela dor, mas independente da escolha, o aprendizado vai ser obrigatório. Esse caminho, ele é individual e na grande maioria das vezes ele é solitário. Mas o que se tem que entender é que cada indivíduo tem seu próprio caminho e sua própria jornada. Individualização também é a palavra-chave desse arcano. Essa individualização não egoísta, ela nos traz a capacidade de sermos fiéis a nós mesmos e ficarmos acima do pensamento coletivo doentio que se instala no mundo. Evoluir é o único destino certo do homem. Tem um conto hindu bem bacana que ele pode trazer uma luz melhor para esse arcano. Ele fala sobre escolhas e consequências, expectativas e mais um montão de coisa. Eu acho também que ele vai servir bem para os dias atuais. Esse conto é um dos meus favoritos. Eu considero ele um dos melhores dentro do Panchatantra. Conta-se que havia um soberano que teve um sonho enigmático. Ele sonhou que estava na sala do seu trono, todo adornado de ouro e tapetes, e de repente me passa uma raposinha para lá e para cá, e essa raposinha se escondia dele e aparecia de novo. E ele ficou muito intrigado com isso. Mas o que será isso? A noite inteira sonhando com uma raposa? Então esse soberano mandou chamar todos os gurus e adivinhos do reino. Cada um aparecia com uma explicação mais besta do que a outra. Então ele disse: não é nada disso. Nenhum de vocês sabe o verdadeiro significado do meu sonho. Aí ele, muito angustiado com a situação, manda rodar uma proclama por todo o reino, dizendo que aquele que soubesse explicar o significado do seu sonho ganharia um saco de moeda de ouro. Bom, nisso morava ali perto um lenhador muito pobre. Ele levava uma vida miserável, numa choupana caindo aos pedaços, sempre passando uma dificuldade danada. Aí, quando ele vê aquele proclama, ele se senta num tronco de madeira e começa a pensar consigo mesmo. Cara, como seria bom se eu soubesse o significado do sonho do rei? Isso ia me ajudar a ter uma vida muito melhor. Nisso que ele estava pensando, pousa num galho próximo um passarinho lindo, todo colorido. E para surpresa dele pergunta: você gostaria de saber o significado do sonho do rei? Aí o lenhador, todo assustado, solta: cara, você fala? Não só falo, como sei o significado do sonho do rei. E se a gente entrar num acordo, eu te conto o significado. Qual o significado então? Eu conto pra você se me prometer dividir esse saco de moedas de ouro comigo, assim que você ganhar. Tá bom. Meia bolsa de moedas de ouro é melhor do que nenhuma. Tá bom. Esse sonho com a raposa correndo de um lado para o outro indica que a atmosfera do reino está coberta de traição. Avisa para o rei que ele tome cuidado para não ser traído. Então lá vai o lenhador contar isso para o rei. E ele fica feliz da vida com a explicação, porque ele já desconfiava disso, né? É isso mesmo, o que eu sinto bate mesmo com tudo isso que você falou. E assim ele deu o saco de moedas de ouro para o lenhador, muito agradecido, e se despede dele. No caminho de volta, o lenhador vai pensando: putz, um passarinho desse tamanhinho, quase igual ao tamanho de uma moeda de ouro, o que ele vai fazer com tanto ouro? Para que passarinho precisa de ouro, me diz?
Quem precisa desse ouro sou eu, que levo uma vida miserável, e com um saco de ouro eu vou conseguir fazer muito mais coisa do que com meio saco. Quer saber de uma coisa? Eu nem vou passar por aquele lugar que eu combinei com o passarinho. Eu vou levar todo esse ouro para mim. E assim, ele deu um perdido no passarinho e ficou com todo o ouro. Se passa um tempo e o rei teve outro sonho. Ele sonha que está novamente sentado na sala do seu trono, e quando ele olha para cima, ele leva um baita susto. Ele vê assim, bem no teto do seu castelo, pairando no ar, um punhal enorme, bem acima da cabeça dele. Ele se assusta e acorda sobressaltado. E mais uma vez ele pergunta aos gurus e adivinhos, do seu reino, o que significa aquele sonho. E de novo, ninguém consegue dar uma explicação razoável ao rei. Aí ele fala: quer saber? Nem roda proclama dessa vez. Vai logo e me traz o lenhador. Ele que é bom. Ele que entende de decifrar sonhos. Aí manda os seus soldados. E o lenhador, que já morava numa casa bem melhor, melhorou por causa daquela primeira bolsa de ouro. E aí quando batem na porta e ele vê aquele monte de soldado, ele se assusta. Olha, o rei teve outro sonho. Cara, e agora? Ele está te esperando. Não, eu não posso ir. Olha, é a vontade do rei. Você está dizendo que não vai atender uma vontade do rei? Isso é pena de morte. Aí ele pensa: vixe, agora danou. Bom, digam ao rei que eu preciso de um dia para refletir sobre o sonho. Amanhã cedinho eu tô lá. Então os soldados se retiram. Cara, o que é que eu vou fazer? Aí o cara vai todo desconsolado para a floresta e, por coincidência, no mesmo lugar que ele havia encontrado o passarinho. Senta naquele mesmo tronco de madeira e começa a se lamentar. E naquele instante chega o passarinho. Aí ele fala: ô meu querido amigo, que bom ver você por aqui. E o passarinho: manda, o rei teve outro sonho. Me desculpa, passarinho, eu sei que não fui honesto com você. Tá. Se eu contar esse sonho, você promete que vai dividir esse ouro comigo? Até porque agora são 2 bolsas de ouro. Fica tranquilo, passarinho, que dessa vez eu prometo que eu vou dividir com você. Irmão, esse sonho significa violência. O punhal significa que os ares do reino estão impregnados de violência. Diz para o rei tomar cuidado, pois a violência o cerca por todo lado. Então o lenhador, todo felizão, ele corre para o reino para contar para o rei. O rei fica mais que feliz, até porque era um risco de vida que ele corria. E ele, felizão da vida, entrega as 2 bolsas de ouro para o lenhador e se despede. E na volta, vai o lenhador carregando aquelas 2 bolsas de ouro e começa a resmungar. Cara, quer saber de uma coisa? Eu acho que esse passarinho está se aproveitando de mim. Tá me fazendo de trouxa. Eu quem venho até aqui, falo com o rei, carrego sozinho esse peso e ele não faz nada. Tá me usando para lucrar minhas custas, cara. Quer saber? Eu vou acabar com esse passarinho. Passarinho abusado. Então ele vai onde marcou de se encontrar com o passarinho, pega uma pedra e esconde nas costas. Quando o passarinho se aproxima, no que ele pousa, o lenhador aproveita esse momento e manda uma pedrada no passarinho. Só que o passarinho é mais esperto, ele consegue escapar. E assim, lá vai o lenhador mais uma vez, todo felizão, com todo o ouro para casa. Só que adivinha o que acontece? Pois é, o rei teve outro sonho. E dessa vez ele estava mais uma vez sentado na sala do seu trono, e quando ele olha, ele vê um monte de cordeirinho branquinho correndo para todo lado. Ele pergunta: e agora? O que é isso? Ele desperta e fala: ó, não quero escutar a opinião de ninguém não, tá? Vai direto até o lenhador e me traz ele aqui. Bom, quando batem na porta do lenhador, ele vê aquele monte de soldado, ele fala: putz, agora danou. Não tem mais jeito, agora eu morro. Dessa vez eu não vou conseguir nem fazer o passarinho me ajudar. É forca. E o caboclo, de tão desconsolado que estava, ele acabou repetindo a mesma coisa que ele fez na vez anterior. Ele pede para que os soldados avisem ao rei que ele precisa de um tempo
para decifrar o sonho, mas que logo nas primeiras horas do dia seguinte ele vai para lá. Ai, vai que o passarinho tão misericordioso me ajude e tenha piedade de mim, né? Então se senta no mesmo tronco e começa a choramingar e de repente chega o passarinho. Manda, o que aconteceu? O rei teve outro sonho. Teve sim, e eu tô muito envergonhado pelo que eu fiz com você. Agora a minha vida tá em jogo e eu não sei mais o que eu vou fazer. Tá, dessa vez você vai dividir o ouro comigo? Vou sim, pode ter certeza, agora eu tô falando sério. Tá bom. Diga ao rei que esses cordeiros que correm pelo seu sonho representam pureza. Diga que agora a atmosfera do reino está impregnada de pureza. Que agora ele pode ficar tranquilo que não corre mais risco algum. Ele está em segurança. Aí o lenhador vai correndo contar para o rei. E ele fica muito mais feliz com essa notícia, né? Porque, além de tudo, é uma notícia boa. Ele entrega então as 3 bolsas para o lenhador. E ele vai embora. Só que dessa vez ele está sinceramente arrependido. Cara, como eu fui desonesto com esse passarinho. Ele me deu tudo que eu tenho, eu traí, eu enganei, quase o matei. Cara, que vergonha de mim. Então ele vai ao encontro do passarinho e entrega os 2 sacos de ouro pro passarinho. Por favor, passarinho, honestamente, eu quero que você me desculpe. Tá aqui o ouro prometido e eu vou trazer ainda o restante que te devo das outras 2 vezes. Me perdoe por todo o mal que eu te causei. Então o passarinho fala: você não tem que me pedir desculpa. Eu nunca esperei que você fizesse algo diferente daquilo que fez. Você é fruto da atmosfera do reino. No primeiro momento, o ar estava impregnado de traição. E o que você fez? Você me traiu? Eu não podia esperar outra coisa. Na segunda vez, a atmosfera do reino estava impregnada de violência. E você, fruto dessa atmosfera, foi violento comigo. Não podia ser diferente. Agora que existe pureza no ar, você é puro. Poucos homens da humanidade são capazes de serem fiéis a si mesmos, independente da atmosfera à sua volta. E eu nunca esperei que você fosse um deles. Portanto, vá embora e seja feliz, apesar de tudo e de todo o ouro que você tem. Eu não necessito disso. Bom, esse conto não precisa de maiores explicações, né? O homem, ele é produto de si mesmo e não do meio. O homem consciente jamais vai cair nas armadilhas daquilo que a gente chama de inconsciente coletivo. E nem vira um executor dessa programação massificada que todos são ou que todos fazem. Ele se torna capaz de ser fiel a si mesmo, entende? E como diz o passarinho, são muito raros aqueles que são fiéis a seus princípios, aos seus valores, independente do que a atmosfera do reino manda. E como são raros esses homens. Esse conto nos mostra que homens assim são mais preciosos que qualquer bolsa de ouro. Infelizmente, está difícil de encontrar os cabras assim no dia de hoje. Esse conto fala também sobre a necessidade da individualidade no caminho e nos questiona qual lugar ocupamos na tal atmosfera do reino. Se somos capazes de sermos fiéis a nós mesmos, independente daquilo que a massa e o meio comandam. Independente daquilo que a tendência impõe, independente daquilo que a expectativa geral coloca pra gente. Essa é a ideia espiritual da individualidade. E voltando a falar do arcano 13, que nos pede uma mudança interna grande. Se eu resumir esse conto de forma bem leviana e chula, e se nada é permanente exceto a mudança, esse passarinho hoje nos ensinou que existem 2 tipos de caminhos. O primeiro das pessoas que insistem em fincar raízes. E o segundo caminho daquelas pessoas que preferem acreditar nas asas. Gratidão, irmãos. Espero poder ter ajudado em alguma coisa, ter trazido alguma luz. Luz nos caminhos, fé na caminhada e que o vento sopre leve. Gratidão.